Hoje nós vamos ver se conseguimos terminar esse capítulo de número 31. Amém? Abra sua Bíblia lá em Gênesis capítulo 31. Eu quero demorar um pouquinho mais na leitura do texto, para não pular algumas partes aqui e a gente entender a história, porque ela é muito interessante. Amém? Todos acharam? Eu vou ler, os irmãos acompanhem suas Bíblias. Diz assim o verso 22, irmãos. Gênesis capítulo 31, verso 22. Diz assim: E no terceiro dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Então tomou consigo seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias e alcançou na montanha de Gileade. Veio, porém, Deus a Labão, o amorreu, arameu, em sonho de noite e disse: Guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem nem mal. Alcançou, pois, Labão a Jacó e armara Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com seus irmãos a sua na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó: Que fizeste? Que me lograste e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Por que fugiste ocultamente e lograste-me e não me fizeste saber, para que eu te enviasse com alegria e com cântico e com tamborins e com harpas? Também não me permitiste beijar os meus filhos e as minhas filhas. Loucamente agiste, agora fazendo assim. Poder havia em minha mão para vos fazer mal, mas o Deus de vossos pais me falou ontem à noite, dizendo: Guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem nem mal. E agora, se querias ir embora, porquanto tinhas saudades de voltar à casa de teu pai, por que furtaste os meus deuses? Então respondeu Jacó e disse a Labão: Por que temias? Pois que dizia comigo: Se porventura não me arrebatarias as tuas filhas, com quem achares os teus deuses? Esses não via. Conhece diante de nossos irmãos o que é teu, do que está comigo, e toma-o para ti. Pois Jacó não sabia que Raquel os tinha furtado. Então entrou Labão na tenda de Jacó, e na tenda de Lia, e na tenda de ambas as servas, e não achou. E saindo a tenda de Lia, entrou na tenda de Raquel, mas tinha tomado Raquel os ídolos e os tinha posto na albarda de um camelo, e assentou-se sobre eles. E apalpou Labão todas as tendas e não achou. E ela disse a seu pai: Não se acenda a ira aos olhos de meu senhor, porque não posso levantar-me diante da tua face, porquanto tenho o costume das mulheres. E ele procurou, mas não achou os ídolos. Então virou-se Jacó e contendeu com Labão, e repreendeu Jacó e disse a Labão: Qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente me tens perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste em todos os móveis da tua casa, põe-o aqui diante de meus irmãos e de teus irmãos, e que julguem entre nós ambos. Estes 20 anos eu estive contigo, as tuas ovelhas e as tuas cabras nunca abortaram,
e não comi os carneiros do teu rebanho? Não te trouxe eu os despedaçados? Eu o pagava, ou furtado de dia, ou furtado de noite, da minha mão requerias? Estava eu assim, de dia me consumia o calor, e de noite a geada, e o meu sono fugia dos meus olhos. Tendo estado agora 20 anos na tua casa, 14 anos te servi por tuas 2 filhas, e 6 anos por teu rebanho, mas o meu salário tens mudado 10 vezes. Se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despediria agora vazio. Deus atendeu à minha aflição e ao meu trabalho das minhas mãos, e repreendeu-te ontem à noite. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos, e este rebanho é o meu rebanho, e tudo o que vês é meu. E que farei hoje a estas minhas filhas, ou a seus filhos que se deram à luz? Agora, pois, vem, façamos aliança, eu e tu, que seja por testemunha entre mim e ti. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna, e disse Jacó a seu irmão: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão, e comeram ali sobre aquele montão. E chamou Labão Jegar Saaduta, porém Jacó chamou de Galeed. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeed. E Mispa, porquanto disse antes o Senhor: entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro, se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta que Deus é testemunha entre mim e ti. Disse mais Labão a Jacó: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui essa coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão a ti, e que tu não passarás este montão e esta coluna a mim para mal. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus de seus pais, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor de seu pai Isaque. E ofereceu Jacó um sacrifício na montanha, e convidou os seus irmãos para comer pão. E comeram pão e passaram a noite na montanha. E levantou-se Labão pela manhã, de madrugada, e beijou seus filhos e suas filhas, e abençoou-os, e partiu, e voltou Labão ao seu lugar. Amém? Irmãos, uma história que é bastante interessante, porque vem colocando aí alguns conflitos, alguns confrontos que surgiu, e algumas questões importantes também na nossa vida. É importante a gente colocar aqui Labão como um homem incrédulo que adorava deuses, e Jacó como uma pessoa temente, como um crente, vamos dizer assim. Para a gente aplicar na nossa vida aqui e entender como deve ser o nosso proceder nos dias de hoje. As pessoas aí fora vamos colocar como Labão, a pessoa sem Jesus, sem Deus, ela vai agir como Labão agiu aqui.
Se você prestar bem atenção na conversa de Labão com Jacó, você vai perceber que ele estava tentando disfarçar ali alguém que ele não era. É tudo para manipular Jacó. E hoje as pessoas sem Deus, as pessoas que não têm Jesus na sua vida, elas agem assim também diante da sociedade e principalmente com os cristãos. Agora, nós como cristãos, amados, jamais nós devemos deixar da vontade de Deus para sujeitar a vontade dos incrédulos. Por mais que pareça aí encantador a proposta, né, que às vezes é feita diante de você, não ceda, tá? Não ceda aos caprichos do mundo, mas esteja firme no propósito de Deus. E nós vemos aqui que Jacó, ele morava 3 dias de viagem longe da casa de Labão, né? Lembra quando eles fizeram um acordo ali do salário de Jacó, né, que seriam os rebanhos? Aí Jacó separou todos os malhadinhos e pôs ali caminho de 3 dias longe do rebanho de Labão, né, para não ter confusão. E aí Deus então falando com Jacó disse: olha, é hora de você voltar para a casa do seu pai, para os seus parentes, né? E aí Jacó chama ali as suas esposas e fala: olha, Deus falou comigo assim. E elas falam: olha, nosso pai não nos vendeu e comeu o nosso dinheiro, então faça aquilo que Deus falou e nós vamos te apoiar, Jacó. Nós vamos com você. Estão lembrados dele? Nós falamos quarta-feira passada. E ali então Jacó partiu, saiu de viagem. Notícia ruim é boa, né, irmãos? Rapidinho a notícia chegou lá em Labão, né? Levou 3 dias para a notícia chegar até Labão. E aí dentro desses 3 dias, Jacó já estava 3 dias bem adiantado, né? Bem longe. E nós podemos ver aqui, ó, no versículo de número 22, diz assim, ó: e no 3º dia foi anunciado a Labão que Jacó tinha fugido. Olha, levou 3 dias para a notícia chegar até Labão, né? E aí quando Labão recebe aquela notícia, ele sai furioso ali, junta todas as suas coisas e sai furioso atrás de Jacó. E olha só, levou 1 semana para ele alcançar Jacó. Olha aí o versículo 23. Então tomou consigo os seus irmãos e atrás dele seguiu o seu caminho por 7 dias e o alcançou na montanha de Gileade. Então levou 7 dias para Labão alcançar Jacó, mas alcançou, e alcançou. Agora, mais do que depressa, irmãos, Labão, ele tentou colocar ali uma posição de vantagem, né, ao repreender Jacó. Quando ele alcançou Jacó ali, ele tentou colocar uma posição de vantagem. E é assim que o incrédulo tenta fazer com você também. Ele tenta colocar diante de você uma posição de vantagem. Sabe aquela pessoa que vem dando desculpinha, né? Aquela pessoa que vem assim, tentando disfarçar, né? E aí você começa a sondar a conversa da pessoa e você fala: tem coisa no ar. Mulher que é boa para isso, né? Mulher pega as coisas no ar. E aí Jacó, ele compreendeu dessa forma também. Labão, ele veio desta maneira para tentar ali seduzir Jacó para voltar, porque Jacó estava ruim para Labão. Ele não queria perder essa oportunidade. Mais do que depressa, Labão tentou colocar ali uma posição de vantagem. Agora, imagine que ele era ali um homem astuto,
enganador, né? E ele já estava com os planos todos feitos ali para tentar trazer Jacó de volta. Tanto é que ele chega, olha só a conversa dele com Jacó, no verso 25, olha aí, ó. Alcançou, pois, Labão a Jacó, e armou Jacó a sua tenda naquela montanha. Armou também Labão com os seus irmãos a sua, na montanha de Gileade. Então disse Labão a Jacó, olha só a conversa que ele vem falando aqui, ó. Que fizeste, que me lograste, e levaste as minhas filhas como cativas pela espada? Olha só, você está sequestrando minhas filhas, Jacó. Você está obrigando elas a ir com você. O que você fez comigo? Você me enganou, quando ele diz, que é isso que fizeste, que me lograste, ou seja, que me enganaste. Você está levando as minhas filhas aí, ó, como cativas, forçada, a espada. Irmãos, quando você vai pela palavra de Deus, pela promessa de Deus, as pessoas muitas vezes, o incrédulo, ele não vai concordar com você. Por isso que a Bíblia fala assim, que nós não podemos não podemos ter comunhão nenhuma, ou sociedade nenhuma com pessoas incrédulas. Porque quando você vai com o agir de Deus, o incrédulo não aceita. O caso de Labão aqui, ele quis fazer uma pressão em cima de Jacó, mas só que Deus já havia preparado tudo. Assim como Deus tem preparado tudo para você, para mim, Deus tem tudo preparado, tudo prontinho. Veja que Deus já havia falado com Labão em sonho, olha o verso 24, ó. Veio, porém, Deus a Labão, o arameu, em sonho de noite, e disse-lhe: guarda-te, que não fales com Jacó, nem bem, nem mal. Ou seja, você não vai fazer nada com Jacó. Irmãos, eu quero dizer para você que esse Deus faz isso também com os nossos adversários, aquelas pessoas que tentam aí querer levar vantagem em cima de você, aquelas pessoas que tentam tirar proveito, da sua simplicidade, da sua humildade, da sua bondade. Essas pessoas não sabem o que elas estão fazendo. Elas não sabem o que elas estão fazendo. Talvez você tenha reclamado, fala, puxa vida, olha, meu encarregado está querendo aproveitar, da minha vontade, está me obrigando a fazer coisas que está fora aí do que tem que ser feito. Irmãos, confia em Deus, descansa no Senhor, porque Deus vai agir, Deus vai fazer algo acontecer. E aí a ordem de Deus para Labão era para que ele não falasse nada com Jacó, nem bem e nem mal. Labão, ele havia passado 20 anos enganando Jacó. 20 anos trapaceando. E apesar de todo o trabalho e de todo o barulho e comoção que Labão fez ali, não havia nada que ele pudesse fazer contra Jacó, porque Deus já havia advertido ele, dizendo: cuidado. Então, o que eu aprendo com essa palavra, para mim, é ensinar você aqui nessa noite. Por mais que as pessoas venham fazendo um barulhão contra você, ou por mais que as pessoas venham aí com palavras de comoção, contra você, tentando aí te comover, tentando te
te seduzir, tentando aí mudar seu pensamento. Irmãos, a palavra de Deus para essas pessoas é cuidado. Ai daquele que tocar no ungido de Deus, ai daquele que levantar contra você, ai daquele que tentar fazer algum mal contra você, irmãos. Essa pessoa não sabe aonde ela está se enfiando, ela não sabe com quem ela está mexendo. A Bíblia diz assim que Deus ele tem ciúmes de você, Ele vela por você. Deus, Ele sempre nos avisa sobre as pessoas más intencionadas, que querem tirar proveito da nossa simplicidade, da nossa humildade, da nossa bondade. Deus sempre nos avisa disso daí, irmãos. E você pode prestar atenção, porque quando você está diante de uma pessoa que está mal intencionada, sempre há lá no fundo do teu subconsciente uma voz dizendo: cuidado, não sei não, isso daí. Lá na frente você pode ter problema. Sempre há lá no teu subconsciente uma voz que fala assim. É Deus te alertando, é Deus te avisando: olha, cuidado, cuidado, cuidado. Deus, Ele tinha prometido para Jacó que estaria com Jacó a todo momento, e iria cumprir a promessa dele. Lembra disso daí? Quando Jacó teve aquele sonho que era posto uma escada que subia até o céu, daí os anjos subiam e desciam naquela escada ali, e aí Jacó viu ali Deus lá no topo daquela escada, e Deus falou com Jacó. Lembra disso daí? Deus falou assim: olha, eis que eu estou contigo, aonde você for eu estarei ali, e eu vou te dar esta terra como promessa, como herança. Deus havia prometido para Jacó que ele iria guardar Jacó, assim como Deus tem prometido para você também que Deus ele tem te guardado, irmãos. Deus tem prometido para você e Ele vai te proteger. É uma promessa de Deus isso daí. Se você não sabia ainda dessa promessa, fique sabendo agora. Deus vai proteger você, Deus vai proteger a tua vida, Deus vai proteger a tua casa. Ah, pastor, mas da onde fala isso? Deus fala assim, ó: nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Isso é proteção de Deus, irmão. Isso é proteção de Deus. Deus promete guardar você em todo o teu caminho. A Bíblia diz assim que Deus dá ordem aos seus anjos para te guardar em todos os teus caminhos, para que não tropece com o teu pé em pedras. Glória a Deus. Deus está te guardando. Deus promete livrar você do mal. Caiam 1000 ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É promessa de Deus, é proteção de Deus. E Deus promete também na tua vida cumprir as promessas dele, que ele tem prometido para você. Ah, pastor, até hoje eu não vi acontecer. Se Deus prometeu, vai acontecer. Pode esperar, pode confiar. Deus prometeu para Jacó, passou 20 anos, irmãos, passou 20 anos, lembra? Deus falou assim: olha, esta terra será tua. Jacó foi para Padã-Arã, viveu 20 anos sendo enganado pelo sogro, Deus honrando Jacó. Lembra, nós vemos aqui neste texto, Jacó testemunhando para Labão: olha, você mudou meu salário 10 vezes. 10 vezes Deus honrou Jacó, Deus abençoou Jacó. E agora Deus prometeu para você, Ele vai fazer.
Ele vai fazer. Mas pastor, que base bíblica o Senhor tem para passar isso para mim? Para confirmar, para testificar a minha fé? Abra sua Bíblia lá no livro de Números. Números, capítulo de número 23. Às vezes a gente fala só a parte A desse versículo e deixa de lado a parte B, que é a parte mais importante. Às vezes a gente sempre pronuncia assim, a Bíblia diz assim que Deus não é homem para que minta e nem filho do homem para que se arrependa. Ele não fica só nisso daí, mas irmãos, o cumprimento da palavra é importante na nossa vida. Olha o versículo 19. Números 23, versículo 19, diz assim, Deus não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Olha só, porventura, diria ele e não faria? Ou faria e não confirmaria? Irmãos, porventura Deus falaria algo para você e não iria fazer? Porventura Deus prometeu algo para você e não vai cumprir? Claro que vai. É só você confiar. Aprenda aqui nesta noite, irmãos. Deus prometeu para Jacó: essa terra será tua. Você vai voltar a essa terra. Passou 20 anos e agora nós vemos Jacó de volta naquela terra para tomar posse da promessa na vida dele. Vai lá agora em 2 Coríntios. 2 Coríntios, capítulo de número 1. Segunda Coríntios, capítulo 1, versículo 19. Diz assim, porque o Filho de Deus, Jesus Cristo, que entre vós foi pregado por nós, isto é, por mim, Silvano e Timóteo, não foi sim e não, mas nele houve sim. Deus não é um Deus negativo. Verso 20: porque quantas promessas há em Deus, são nele sim, e por ele o amém, para a glória de Deus por nós. Irmãos, todas as promessas de Deus é sim. Não existe promessas que Deus não cumpre. Não existe palavras de Deus que não vá cumprir na sua vida, irmãos. Todas as promessas dele é sim. Se Deus falou, pode esperar, porque ele vai fazer. E você vê prova disso no texto que nós estamos estudando. O que havia deixado Labão mais curioso era o fato de alguém ter roubado os ídolos do lar dele. Ele só foi atrás de Jacó porque ele sentiu falta dos ídolos dele. Não foi por causa de filhas, não foi por causa dos netos, não foi por causa dos bens, foi por causa dos ídolos, que era coisa de ouro. Isso prova para nós que Labão nunca creu no Deus de Jacó. Nunca. Ele acreditava no quê? Na prosperidade que Jacó passava por ele, pela fé que Jacó tinha em Deus. Deus honrava Jacó e Labão era abençoado. Por isso ele gostava do Deus de Jacó, não porque ele cria, tinha fé. E hoje tem muita gente assim, infelizmente, né? Até dentro da igreja tem muita gente assim. Gosta de Deus porque Deus dá bênção, porque Deus traz alívio,
porque Deus traz ali prosperidade, gosta de Deus, porque Deus supre as necessidades da pessoa, mas nunca creram em Deus, porque quando a pessoa crê em Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador, irmãos, aconteça o que acontecer, ela não deixa esse Jesus por nada, ela tem prazer em estar na presença de Deus, né? E o fato de nós estarmos aqui é expressando a Deus o prazer que nós temos nele. Porque dizer assim, eu creio em Deus, isso é fácil, qualquer um crê. Você chega diante de um bandido, de um assassino, ele tem cruz tatuado no corpo, né? Ele tem às vezes aquele colarzão com a cruzona assim no peito. Aí você pergunta para ele assim: você crê em Jesus? Creio. Isso muda alguma coisa, irmãos? Não. A pessoa só crê, igual o caso de Labão aqui. É igual o caso de Labão. Ele acreditava no Deus de Jacó porque ele via o milagre acontecer na vida de Jacó, mas ele nunca temeu a esse Deus, e só foi atrás de Jacó por causa dos ídolos do lar dele, por causa dos deuses. Deus permitiu isso daí acontecer, permitiu Labão ir atrás de Jacó, porque ídolos não entram na promessa de Deus. Não é você adorando ídolos, não é você adorando imagens que você vai entrar na promessa de Deus, que você vai receber heranças de Deus, que você vai receber a promessa de Deus. Não. Esses ídolos do lar aqui não podiam entrar na terra prometida, não podia entrar na promessa de Deus. Por isso Deus permitiu Labão ir em busca desses ídolos. Aleluia. Raquel, ela escapou de ser pega, e de ter mais problemas ali com seu pai por uma desculpa que ela deu. Quando ela viu que o seu pai estava ali vasculhando toda a tenda, ela colocou aqueles ídolos debaixo ali como diz aqui, daqueles assentos dos camelos lá, e sentou em cima e falou que ela estava menstruada. Olha, eu não posso me levantar por causa do costume das mulheres. Isso daí fez com que ela escapasse de ter algum problema ali com seu pai, né? E Jacó, com isso daí, ele ficou cheio de ira, e ele viu ali o atrevimento do sogro dele, pelos bens que ele queria sobre aqueles ídolos, e ele sentiu ali que havia ficado guardado em seu coração durante 20 anos, aquele sentimento, e aí ele colocou para fora então aquela ira, aquela revolta. Olha o versículo de número 36. Então irou-se Jacó e contendeu com Labão, e repreendeu Jacó e disse a Labão: qual é a minha transgressão? Qual é o meu pecado, que tão furiosamente tens me perseguido? Havendo apalpado todos os meus móveis, que achaste de todos os móveis da tua casa, põe-no aqui diante dos meus irmãos e dos teus irmãos, e que julgue entre nós ambos. Estive 20 anos, eu estive contigo, as tuas ovelhas, as tuas cabras nunca abortaram,
não te trouxe eu os despedaçados? Eu pagava o furto do dia, o furto da noite, das minhas riquezas. Jacó está dizendo assim: olha, eu nunca peguei nada que era teu, Labão. Nunca peguei nada. Até o teu gado, até o teu rebanho, quando uma ovelhinha ou quando um carneirinho era furtado de dia ou de noite, eu punha outro no lugar. Agora você vem falando que eu roubei algo da tua casa? Jacó, ele falou abertamente sobre as práticas escusas de Labão, sobre o que havia enganado Jacó, dando-lhe o trabalho mais pesado e mudando o salário por várias vezes. Deus havia abençoado Labão por causa de Jacó, mas Labão jamais havia agradecido a Deus e nem a Jacó. Então hoje as pessoas agem assim também, irmãos. Deus abençoa, mas elas não são gratas a Deus, não. Não agradecem a Deus pelo que Deus faz, não. E nem agradece o irmão também. Às vezes você tem orado para alguém aí, a pessoa foi abençoada, e essa pessoa sequer agradeceu a Deus e sequer agradeceu a você também. São os Labãos da vida. Mas saiba que Deus, Ele vai te honrar e Ele tem bênçãos para você. Olha só, no entanto, as coisas mais importantes no discurso de Jacó foi a maneira com que ele glorificou ao Senhor. Então não importa como as pessoas falam com você, o importante é que você glorifique a Deus com a tua vida, com a tua fala. Se as pessoas vierem falar algo de mal, fale palavras que glorifiquem a Deus diante dos teus adversários, diante daqueles que vêm contra você. Não entre na conversinha desse povo, não. Não entre na conversa desse povo, não. Fale de uma maneira que glorifique a Deus. Labão veio ali com tanta conversa e Jacó falou com ele de uma maneira que glorificou a Deus. Olha o que Jacó disse aí no versículo 42: se o Deus de meu pai, o Deus de Abraão e o temor de Isaque não fora comigo, por certo me despediria agora vazio. Deus atendeu a minha aflição e ao meu trabalho das minhas mãos e repreendeu-te ontem à noite. Olha o Espírito de Deus agindo aqui. Jacó não sabia que Labão tinha sonhado, ele não sabia, mas aqui ele vem falando, glorificando a Deus, exaltando a Deus, e Deus revela ao coração de Jacó o que ele havia falado para Labão. E assim Deus faz também na tua vida, irmãos, quando você fala de uma maneira que glorifica a Deus, que exalta a Deus. Não queira falar como o incrédulo fala, não. Não queira falar como a pessoa sem Jesus fala. Seja diferente. Seja diferente no teu falar, no teu andar. Fale de uma maneira que glorifique a Deus. Hoje tem muita gente, até mesmo crente, falando besteira, falando palavras que vêm do inferno, irmãos. Não é o Espírito de Deus que usa pessoas assim, é o Espírito do inferno, é o Espírito de Satanás, colocando palavras na boca das pessoas, palavras negativas. Aquele que fala no poder do Espírito Santo, ele fala palavras de bênção. Aquele que tem palavras de Deus, irmãos, ele vai falar palavras que geram fé no coração das pessoas. Seja uma pessoa assim, fale para glorificar a Deus, não para glorificar o inferno.
Quando um crente pronuncia palavras negativas, ele está glorificando o inferno, exaltando Satanás. Mas quando você fala palavras que glorificam a Deus, irmãos, o inferno cai por terra na tua vida. Aleluia. Que testemunho vindo de um homem acostumado a ceder aos outros e a fazer aquilo que mandavam, né? Jacó está dando um grande testemunho aqui, porque agora ele não está fazendo aquilo que mandavam ele fazer, ele está fazendo aquilo que Deus mandou ele fazer. É diferente. Olha lá no passado de Jacó, para ele ser abençoado, ele teve que fazer aquilo que a mãe dele falou. Depois ele teve que fazer tudo aquilo que o sogro dele falou, sendo enganado, iludido. Agora ele já está agindo segundo a palavra de Deus, e Deus vem honrando, Deus vem mudando a história. O aviso de Deus no sonho e a defesa enérgica de Jacó mostraram a Labão que ele havia sido derrotado, mas ainda assim o velho enganador assumiu ali a fachada de bravura e tentou convencer a todos que ele era um pacificador. Olha a trapaça, né? Aquilo que Jacó falou para ele, mostrou: ó, você já perdeu, você já foi derrotado. E aí o que ele fez? Tentou agir como um pacificador. Olha aí o verso 43. Então respondeu Labão e disse a Jacó: estas filhas são minhas filhas, e estes filhos são meus filhos. E este rebanho é meu rebanho, e tudo o que vê é meu. O que farei hoje a estas minhas filhas, ou aos seus filhos que deram à luz? Aí ele, olha a proposta dele: agora, pois, vem, e façamos uma aliança, eu e tu, que seja por testemunho entre mim e ti. Então Jacó tomou uma pedra e erigiu uma por uma. Olha, ele quis pacificar o negócio ali, né? Sabe aquela pessoa que quando ela vem te afrontando, ela vem ali falando algo contra você, e de repente você vai com a palavra de Deus, ela vê que ela está perdendo, e ela tenta mudar a história. Não é assim não. Vamos fazer assim, vai ficar bom. Hoje tem muita gente assim, irmãos, fala besteira, depois na hora que é arrependida ela tenta mudar a história. Não foi isso que eu falei. Tem que tomar cuidado com pessoas assim. Tomar cuidado. As duas famílias ajuntaram pedras e fizeram ali um montão, ao lado do qual comeram juntos uma refeição como símbolo do acordo realizado. Dividir as refeições era um costume oriental, praticado na realização de uma aliança. Então, quando faziam ali uma aliança, eles costumavam comer junto ali e repartir aquela refeição como um acordo daquela aliança. Era o costume deles naquela época ali. Agora, aqueles montões de pedras deveria servir de testemunho do acordo que haviam feito. Eram fronteiras que nem Jacó e nem Labão poderiam cruzar-se. Aquilo ali serviu como um marco, como uma fronteira. Olha, se você passar desse montão de pedra para cá, Labão, Deus é testemunha e Ele vai pesar a mão sobre você. E se eu passar desse montão para lá,
Deus é testemunha, Ele vai pesar a mão sobre mim. A aliança que eles fizeram foi essa. Foi uma fronteira, quer ver? Olha aí o versículo de número 45. Então tomou Jacó uma pedra e erigiu-a por coluna. E disse Jacó a seus irmãos: ajuntai pedras. E tomaram pedras e fizeram um montão e comeram ali sobre aquele montão. Chamou-o Labão Jegar Saaduta, porém Jacó chamou Galeede. Então disse Labão: este montão seja hoje por testemunha entre mim e ti. Por isso se lhe chamou Galeede. E Mispa, quando disse: atente o Senhor entre mim e ti, quando nós estivermos apartados um do outro. Olha só, Deus vai estar olhando para nós, Jacó. Quando nós nos apartarmos, é Deus quem vai olhar. Ó, se afligires as minhas filhas, e se tomares mulheres da além das minhas filhas, ninguém está conosco. Atenta, que Deus é testemunha entre mim e ti. Labão está dizendo assim: olha, eu não vou poder ver o que você vai fazer com as minhas filhas lá na terra lá não. Não vai ter ninguém de mim aqui com você lá para trazer notícias, mas Deus vai estar vendo. Se você trair minhas filhas, Deus vai estar vendo e aí Ele vai julgar entre nós. Disse mais Labão a Jacó, verso 51: eis aqui este mesmo montão, e eis aqui esta coluna que levantei entre mim e ti. Este montão seja testemunha, e esta coluna seja testemunha, que eu não passarei este montão a ti, e que tu não passarás este montão a esta coluna a mim para mal. O Deus de Abraão, o Deus de Naor, o Deus de seu pai, julgue entre nós. E jurou Jacó pelo temor do seu pai Isaque. Então, o acordo que eles fizeram foi esse: eu não vou mais até você, e você também não vem mais até a mim. Separaram e para sempre. Aí você não vê mais história falando que as filhas de Jacó foi até Labão. Você não vê mais isso, né? Mas foi ali um marco. E ninguém vai passar para lado nenhum. Um monte de pedra deveria servir de testemunha do acordo que haviam feito, e eram fronteiras entre Jacó e Labão. Na verdade, aquele acordo não era uma declaração de paz, apenas uma trégua que poderia ser quebrada se qualquer um dos dois violasse os termos. Aí gerava guerra. Ia gerar uma guerra. Aquilo que Labão disse a Jacó não foi de forma alguma uma bênção. A frase mais correta seria assim, ó, se fôssemos interpretar essa frase, interpretaríamos assim, ó: estamos nos separando um do outro, mas Deus estará nos vigiando. Se você maltratar minhas filhas, eu não ficarei sabendo, mas Deus verá. Portanto, tome cuidado. E essa frase serve para nós hoje também, né, irmãos? Principalmente para os casais, né? Cuidado. Teu cônjuge pode não ver o que você está fazendo, mas Deus está vendo. Portanto, tome cuidado. A nossa vida espiritual, pastor, ou irmãozinho, diácono, diaconisa, pode não
vê o que você está fazendo, mas Deus está vendo. Até no mais oculto, Deus está vendo. Então, tome cuidado. Labão não via Deus como Senhor bondoso, que havia unido os dois, mas sim como um juiz celestial que impediria que os dois fizessem mal um ao outro. Essa era a visão de Labão. Apesar do juramento de Jacó e Labão não confiavam um ao outro, o Senhor não permitiu que eles o ferissem um ao outro. E para mim terminar aqui, irmãos, a vida não é fácil, mas se nos sujeitarmos às disciplinas de Deus e se deixarmos que Ele nos conduza em nossas decisões, poderemos suportar as dificuldades de um modo triunfante e desenvolver o tipo de caráter que glorifica a Deus. É fácil nós vivermos nessa vida hoje? Não é. É fácil você levar ao pé da letra a palavra de Deus? Não é. Tem crentes que levam ao pé da letra a palavra de Deus nos dias de hoje? Tem, mas são poucos. São poucos. Hoje o que a gente vê é as pessoas dizendo assim, elas não falam, mas expressam, né? E as suas atitudes demonstram aquilo que elas estão falando. A pessoa lê a Bíblia aqui, a palavra de Deus está falando com ela de um jeito, ela fala, eu sei que a Bíblia fala assim, mas eu vou fazer desse jeito aqui. Irmãos, as pessoas não querem levar ao pé da letra a palavra, não. Eu sei que a Bíblia fala assim, mas eu vou fazer desse jeito. Será que a pessoa está fazendo a vontade de Deus e está andando pela palavra de Deus? Não. E se você for analisar as pessoas nos dias de hoje, você vai ver que a maioria é essa. Ela tem conhecimento da palavra, aquilo que a palavra está falando, mas ela está fazendo ao contrário daquilo que a palavra fala. Não é a vontade de Deus, é a vontade dela. Não é a palavra de Deus, é a palavra dela. Por que, irmãos? Você andar pela palavra de Deus tem um preço muito alto para pagar. Você tem que renunciar a muitas vontades da tua vida, muitas coisas da tua vida. E as pessoas querem isso hoje. Então não é fácil você viver a vida hoje. Mas se você sujeitar as disciplinas de Deus, ou seja, a palavra de Deus, se você sujeitar a esta palavra e deixar Deus conduzir você nas tuas decisões, irmãos, Deus vai levar você em triunfo, em vitória, em bênção. Nós podemos realizar grandes conquistas quando nos apropriamos da promessa de Deus. Quando você toma posse desta palavra e faz conforme aquilo que está escrito aqui, não aquilo que você quer, irmãos. Eu não sei até que ponto você está entendendo essa palavra. Mas se você faz conforme a tudo aquilo que está escrito aqui, Deus vai conduzir você em triunfo. Lembra que Deus falou para Josué? Josué, capítulo de número 1, versículo de número 8, 9. Não
dia e noite, porque essas palavras farão prosperar teus caminhos. Esse meditar que vem falando aqui é você ler e ficar ali, remoendo aquilo ali no seu pensamento, dia e noite, dia e noite. Sabe uma vaquinha, quando ela está pastando? A vaca, ela pasta o dia todo, né? E de noite ela está dormindo ali, mas está mastigando, né? Ela está remoendo todo aquele capim que ela ingeriu durante o dia. Ela está remoendo aquilo e engolindo de novo, remoendo e engolindo. Meditar na palavra de Deus é isso daí. E quando você faz aquilo que está escrito aqui ao pé da letra, não vai ser fácil para você, mas vai levar você em triunfo, vai levar você em bênção, vai levar você a renunciar muita coisa da tua vida, mas vai te dar vitória. Irmãos, não é o nosso pensamento que tem que prevalecer, é o pensamento de Deus, é a palavra de Deus. É ela quem tem que prevalecer na sua vida. Provavelmente, olha só, 1 Pedro capítulo 5, versículo 10, os irmãos não precisam abrir não, diz assim, ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou a sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Isso daqui tem que comandar a tua vida. Não é você comandar isso daqui. A Bíblia, a palavra de Deus, tem que comandar a tua vida. Você tem que fazer tudo que está escrito aqui, e ela fará prosperar os teus caminhos. Cadê que as pessoas fazem isso hoje? Se coloca em pé, em nome de Jesus. Fecha os seus olhos. Tem recadinho aí, Dona Zé?